E eu lembro que foi uma coisa que eu ouvi, cara, que incrível. Eu nunca tinha ouvido uma coisa assim brasileira, né? Que mistura coisa do indie, mistura psicodelia, rock, mistura brasilidades, jazz, tudo que você imaginar. E eu Isso aí te, virei, assim, tipo, uma desperta grande fã. Eu falo assim, gente, eu virei fã deles. Se um dia eu conhecer, assim... Oi? Não, pode falar, pode falar. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Kathleen na área e hoje vamos para mais uma entrevista imperdível aqui no nosso canal do YouTube, aqui da Broken Rock. E hoje eu tenho o orgulho de apresentar a cantora Tuane e eu vou chamá-la aqui agora. Vamos lá. Olá, Fala, Tuane, tudo pessoal! bem? Seja E aí? bem-vinda. Muito obrigada, Que valeu. satisfação enorme você estar aqui com a gente, Nossa. trocar esse papo bacana, né? Para a galera conhecer um pouquinho do seu trabalho. E eu já quero começar aqui querendo saber quando é que começou essa grande conexão sua com o canto, a composição, e em que momento da sua vida você decidiu, não, isso aqui vai ser uma profissão, eu vou seguir isso aqui pelo resto da minha vida. Massa. Meu, essa questão, assim, canto, composição, para mim, acho que sempre foi uma coisa que estava muito ligada, né? Eu sempre atrelei um ao outro, ali não dava para desconectar. E eu comecei, eu acho que mais antigo, assim, que eu consigo lembrar, é por volta dos meus 7, 8 anos, mais ou menos, que eu lembro que era uma época, assim, da minha juventude de, sei lá, High School Musical, RBD, essas coisas assim, Ai, da gente, Disney, por aí, e eu olhava aquilo e falava, cara, sensacional, né? Tipo, o cantar, a composição, as letras, eu achava aquilo incrível, e foi uma coisa que ali eu, quando criança, eu começava a tentar reproduzir, né? Então, tipo, também vou tentar escrever uma música desse jeito e cantar desse jeito. Então, eu comecei com 7, 8 anos, mais ou menos, né? E aí eu nunca mais parei. Eu comecei depois, descobri um pouquinho mais aí de rock and roll da cidade, fui me mergulhando mais em coisas assim. Eu lembro muito dos Beatles, Aerosmith, coisas do Evanescence, do Paramore, que foram me levando também um pouquinho para essas bandas mais antigas, que eu gostava bastante, ainda gosto. E eu acho que quando eu tinha mais ou menos 11 anos, assim, 11, 12 anos, foi uma coisa que eu falei, tá, é isso que eu quero fazer levar da isso minha para sempre, né? vida. Eu quero viver de música, eu quero tocar, eu quero fazer o meu trabalho. E eu lembro que um momento muito marcante para mim foi o primeiro show do Paul McCartney que eu fui, que foi de ver, é isso que eu quero fazer. Aquilo ali despertou um desejo assim, cara, eu quero viver da música, é isso aqui que eu quero seguir daqui para frente, né? Então aquilo ali, o Paul McCartney meio que despertou a vontade, né, praticamente, né, de seguir esse ramo. Deu um empurrãozinho, assim, né? Mas, Tuane, vem cá. Você lembra assim da primeira vez que você subiu no palco para realizar um show? Como é que foi a sensação assim no momento? Deu aquele friozinho na barriga? Como é que foi todo esse processo aí desde o início, meio e fim? A primeira vez, assim, que eu subi num palco, mesmo, assim, real, foi quando eu comecei a fazer aula de violão e guitarra. Eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos. Foi numa apresentação, assim, tipo, sarau da escola, no final de ano, da escola de música que eu fazia aula, mas foi num teatro mesmo.
E eu lembro, tem filmagens disso, que eu fiquei tão nervosa, eu não cantei nem nada, eu só toquei, mas eu fiquei tão nervosa de, tipo, eu tô aqui em cima e tudo isso de gente me olhando, que eu joguei o cabelo na frente, assim, na cara, tipo, assim, fiquei de lado e eu falei, bom, pelo menos vão ouvir eu tocando, mas não vão me ver, então tá tudo certo. Então, a minha primeira experiência real com o palco foi essa. Mas depois, tocando, assim, para valer, tocando e cantando, já pensando, assim, numa coisa, não é só uma apresentação de escola, é uma coisa que eu quero fazer, foi num outro sarau, que foi quando eu tinha 12 anos, 12 para 13 também, que eu lembro que eu fazia aula de violão e de guitarra, e aí eu fui encher o saco do meu professor, que eu falei, olha, eu me meti numa roubada, eu falei que eu ia tocar piano, essa música, eu lembro que era a música Alice, da Avril Lavigne, que era o tema do filme Alice no País das Maravilhas, né? Falei, olha, eu falei que eu vou tocar e vou cantar, só que eu não toco piano, então o que a gente faz? Eu tenho uma semana para fazer isso. E aí eu lembro que uma semana eu tirei a música, ensaiei, foi a primeira vez assim mesmo que eu subi no palco para tocar piano e cantar. E foi uma coisa assim muito, 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 muito boa que eu olhei e falei, não, que legal, é isso daqui, agora foi, agora é deu uma certo. sensação boa, deu certo. Foi incrível, foi muito bom, assim. E aí foi uma coisa que desde então, assim, no palco, seja subir para cantar música autoral minha, seja para fazer, tipo, baile, fazer barzinho, qualquer coisa, é uma coisa que tem que fazer parte da minha vida, né? Que eu acho que é uma das minhas partes favoritas disso de trabalhar com música. Isso é muito bacana, né? Assim, a primeira vez, a primeira experiência, né, melhor dizer, realmente a gente fica meio assim, apreensivo, assim, meu Deus, será que a galera vai curtir? Fica... mas aí, no final das contas, o importante é que deu tudo certo, né? Isso que importa, Sim. né? A galera gostou e não foi pouco, né? Vamos falar aqui Vamos falar agora dos singles, dos álbuns aí, né? 2021 você lançou um single duplo chamado Fluir, né? E ainda você contou com uma parceria com Pedro Tiepolo, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Agora me vem, como é que foi fazer essa parceria, né? E conte um pouco também da sonoridade que é apresentada nesse trabalho, que eu acho assim primordial você colocar em destaque aqui na nossa entrevista. Bom, esse trabalho, eu e o Pedro, a gente se conheceu nesses festivais undergrounds, assim. Ele tinha uma banda, eu tinha outra, a gente foi tocar aquele festival que começa 1h da tarde e termina às 5 da manhã. A gente acabou se conhecendo lá, depois, assim, de um ano, porque essa música a gente começou a trabalhar em 2020, e eu lembro que o festival foi no final de 2018, assim, foi antes da pandemia. E a gente depois começou a trocar figurinha, assim, ele falou, a gente podia escrever alguma coisa junto, compor alguma coisa junto, né? Falei, bora. E aí eu já tinha algumas ideias, né, de letra, melodia, a gente fez uma call, assim, e surgiu a música, né? Ela nasceu disso e durante a pandemia. A gente eu produzi a minha parte, né, piano, bateria, que a gente fez bateria eletrônica, né? Bateria, voz, eu gravei no meu home studio, as outras coisas ele gravou no dele, ele mixou, eu masterizei, a gente foi fazendo desse jeito, que era o que tinha, né, a possibilidade ali no meio da pandemia. Exatamente. Então a gente fez isso, fotos a gente fez em casa. Eu lembro que eu fui no Horto Florestal de São Paulo também, assim, um dia que estava mais vazio, eu falei, não, vamos lá, vou pegar o celular, fazer um web clip, vamos fazer o que dá para fazer. Eu botei meu namorado para filmar, para ficar correndo atrás de mim no parque, coitado, chovendo, foi assim, uma coisa, aquele caos, mas no final deu certo. E assim, muito da sonoridade que a gente conseguiu chegar nesse single foi muito natural, assim, foi uma coisa muito legal, porque a gente não ficou pensando, tipo, nossa, a gente quer uma coisa mais pesada, mais sombria, simplesmente foi nascendo junto da música ali, né? E eu tenho essas influências, assim, um pouco mais hard rock de quando eu era mais nova, mas o Pedro, ele também gosta de uma coisa um pouco mais pesada, né? De bandas um pouquinho mais pesadas, de hardcore. Então, a gente acabou colocando algumas pinceladinhas disso, né, no single duplo, principalmente na faixa Fluir, né, na outra Entre Galhos e Céu Azul, a gente quis fazer uma experiência mais, assim, ambiente, né, aquela coisa mais sensível, né, assim, de você fechar o olho e curtir ali a música, tentar ouvir as sonoridades que estão lá no fundinho da gravação, tentar se transportar para
para um lugar assim na sua mente ouvindo aquela música. Agora a Fluir, ela acabou vindo de uma forma natural, mas com essas influências mais pesadas, mais rock and roll que a gente tem. E sobre esse single dupla aí, como é que foi a repercussão assim de público, a receptividade? Deve ter sido bem bacana, né? Assim, o pessoal, como é que foi esse feedback? Meu, foi muito legal a receptividade que o pessoal teve com o Fluir, e ao mesmo tempo eu acho que foi meio pego de surpresa, assim, porque eu tenho essas influências assim mais hard rock, eu curto umas coisas um pouco mais pesadas também, assim como eu curto muito música brasileira, baião, forró, então para mim é tudo uma mistura. E eu acho que olhando assim para as músicas que eu tinha feito antes e as coisas que eu estava produzindo antes, eu acho que as pessoas não esperavam de mim, talvez, uma coisa tão. Não é tão pesada, mas se comparar com os outros é. Então, de mim, eu acho que as pessoas assim que estavam me acompanhando ficaram meio, nossa, é seu? Não parece Não, isso daqui. Não parece que é uma coisa não sua, acreditou né? assim, cara, isso aí é a da Tuane, né? Tipo, isso daí é a Tuane que tá fazendo. Então, com a Fluir, o pessoal recebeu muito dessa forma, né? Tipo, nossa, gostei, é legal, mas não é uma coisa que eu imaginaria que você faria. E com a outra faixa desse EP duplo, né, a Entre Galhos e Céu Azul, foi completamente diferente. Como era uma coisa mais assim, uma experiência sensorial, mais calminha, um pouquinho mais dessa pegada indie, mistura nos sintetizadores, umas coisas experimentais. Muita gente que estava acompanhando meu trabalho de antes falou: oh, eu gostei mais da outra, porque eu achei mais a sua cara. Né? Então, para o público que estava me acompanhando ali, eu acho que para eles a Fluir foi uma surpresa, mas no final das contas, uma surpresa boa, né? Tuane, eu queria que você agora falasse um pouco do seu mais recente EP, o Chevy Marfim, que ele reúne os últimos lançamentos de 2022, incluindo a faixa título, que foi lançada agora, dia 27, né? 27 de janeiro, né? É recente, essa semana última. Como é que foi trabalhar na composição das músicas, assim, e qual que é assim, a expectativa do lançamento do clipe? Como é que está todo esse processo para você? Eu queria que você explicasse aqui um pouco. O processo de composição das músicas, assim, começou lá em. Tem coisa que é de 2020, né, desse EP, assim, tem algumas composições que são de 2020 e depois eu fui desenvolvendo mais. Então foram basicamente 2 anos aí, né, entre composição, arranjo, gravação. E foram músicas que, assim, eu tinha composições ali aleatórias, né? Então, tipo, eu tenho 20 músicas aqui, eu tenho que selecionar as músicas para lançar o ano que vem, né? A ideia de EP nem existia em 2021, quando eu fui selecionar as músicas. Então, eu fui pegando ali, né, a votação minha, do pessoal que trabalha comigo, da equipe, tipo, essa daqui acho que vai funcionar bem, vai ficar legal, né? E no final das contas, coincidentemente, elas meio que encaixaram muito bem, assim, pensando nos assuntos, né? Elas combinaram muito bem para virarem um EP depois. Então, a composição delas tiveram algumas que foram mais difíceis, assim, a gente quebrou a cabeça, por exemplo, com o arranjo, a faixa Me Encontrar, que é a mais rock and roll que tem, né, no EP, ela foi uma, assim, que eu lembro que a gente ficou, tipo, 2 semanas na guitarra, eu e o Pedro. Nossa. Pedro Tiepolo, que gravou as guitarras dessa música também, de todas as músicas do EP, na real, né? E eu lembro que a gente ficou 2 semanas tentando criar e ele mandava para mim, eu falava, não é isso ainda, vamos tentar desse jeito. Não é isso, não sei o quê. Então tiveram umas que foram bem mais chatinhas e tiveram outras, tipo a Jabuticaba, que foram bem tranquilinhas, né? Foram mais naturais, assim, de nascer. Então, esse processo de composição delas foi muito legal, está sendo um pouco diferente do processo de composição que eu estou fazendo com outras coisas agora também. Mas foi uma experiência boa e também ainda meio remoto, né? Porque tava aquelas coisas de sobe pandemia, desce, sobe, desce, então não podia fazer muita coisa no presencial. É bem complicado. E a de expectativa, assim, tá muito alta, porque tá trazendo coisas muito boas, né? Ela tá chegando muita gente, né? Não, vai dar uma semana amanhã que foi lançado, e tá chegando muita gente, assim, nova, falando, tipo, putz, eu gostei muito da faixa principal, nossa, fui ouvir as outras, gostei, nossa, eu ouvi esse EP
e fui ouvir o seu outro EP também, ouvi os outros singles e gostei. Nossa. Então tá sendo muito legal porque tá trazendo frutos para os trabalhos antigos também, né? Eu acho estranho falar antigos porque tem 2 anos, mas trazendo frutos para os primeiros trabalhos também. Então, até agora está sendo muito, muito, muito legal. E a expectativa para o clipe é que seja igual, assim, né? Que a galera goste muito. Né, a gente está mantendo essa estética, essa coisa mais vintage, um pouquinho mais no ar, assim, e vai mantendo a estética dos outros clipes. E é isso, eu estou muito, muito animada para o pessoal assistir também. Nossa, eu até imagino também, né? A expectativa assim de poder estar lançando o videoclipe, né, para o pessoal. Vem cá, agora falando assim, ainda entrando, ainda com relação a esse assunto de composições das músicas, me fala uma música que para você foi assim a mais complexa de gravar, assim, essa aqui deu uma baita dor de cabeça, assim, que meu Deus. Qual foi, na sua opinião? Olha, de gravar, eu acho que é porque assim, eu tenho para mim a que foi mais difícil de gravar o vocal que eu gravei, aí estava praticamente finalizado, eu ouvi, eu falei, não tá legal, não gostei, não é isso, apaguei tudo, fui lá e fiz de novo. Aí eu ouvi uma semana depois, falei, não é isso ainda, tropeço. Né? É uma faixa que eu gosto muito, o resultado dela eu gostei muito de como ficou, mas a gravação de voz dela foi uma coisa assim que para me agradar demorou. Então, foi quase um mês assim nessa coisa de ouve, não gostei, refaz, vou tentar de outro jeito. Ela também tem bastante vozes ali, né? Bastante aberturas de vozes. Então, no vocal ela foi a mais difícil. Mas de gravação do instrumental foi a me encontrar. Porque ela, eu até falo, é engraçado que o nome é Me Encontrar, que estava agradando, que estava legal. Porque teve a questão da guitarra, né? Que eu e o Pedro, a gente ficou muito tempo ali tentando chegar exatamente no que estava dentro da minha cabeça. E a bateria também, né? A bateria aqui é Marcelo. E a gente sempre se reúne assim, tipo, não, vamos desenvolver a bateria juntos, não sei o quê. E tudo que a gente fazia, eu falava, não é isso, não legal, não tô gostando. Então, de instrumental, assim, eu acho que a Me Encontrar foi a mais difícil. Tanto é que a bateria dela, um consenso no dia da gravação, que a gente continuou testando algumas coisas, eu quero até o momento que eu falei, não, é isso. Foi. Então, acho que essas duas, a Me Encontrar pensando ali nos instrumentais e a tropeço na voz, sem dúvida nenhuma. Foram essas duas mais quebrou a cabeça. Essa aí que deu assim uma dor de cabeça, mas o resultado ficou bem bacana, né? Isso que importa, né? Mas... Isso que importa, é o final. Sobre o Chevy Marfinho, eu até esqueci de até perguntar do que ela fala exatamente, assim, o contexto dela que ela traz, assim, o significado. O contexto dela, sim, eu acho que gira em torno de duas coisas. Primeiro, de às vezes a gente ficar meio que andando em círculos na vida, em diversos aspectos da vida, né? Às vezes você pensa no profissional, em relacionamentos, em coisas que você quer, você corre, parece que não sai do lugar, né? Então, essa era uma coisa que eu sempre tinha em mente quando eu estava trabalhando ela, inclusive na parte instrumental. E a outra, sim, que foi. Que é o tema principal, digamos, é essa coisa de assim, a gente não tem como fugir da gente mesmo, né? Tipo, eu posso estar aqui agora, amanhã eu tô, sei lá, em outro estado, eu mudei de casa, mas eu não me mudo. Eu não consigo me largar, me abandonar. E quando eu escrevi ela, foi uma coisa até assim que eu estava escrevendo meio que num sentido negativo, entre muitas aspas, né? Mas negativo de assim, olha, você não se larga, não tem como você sair de você mesmo, né? Tipo, vou dar um tempo de mim. Não existe isso. Então, se você tá com algum problema dentro de você, você vai carregar onde quer que você
seja até você encarar aquele problema e falar, tá, eu tenho que resolver isso. É primeiro aqui dentro, para depois o fora também ficar legal. Né? Então, quando eu escrevi, eu estava pensando muito nessa questão, assim, questões pessoais, questões que eu via no mundo, questões que eu via meus amigos, né, passando. E eu escrevi isso pensando num sentido mais negativo. E eu até, uma moça, na semana passada, quando saiu a música, ela comentou, ela falou, nossa, mas que coisa boa, né? A gente não tem como a gente se largar, não tem como a gente deixar para lá eu mesma. E aí ela trouxe, tipo, é muito recente, que não tem nenhuma semana, mas ela trouxe uma perspectiva positiva para mim em cima disso, de realmente, onde eu vou, eu tô comigo, né? Tipo, eu tô com a minha companhia e eu tenho que aprender a lidar comigo mesma, né? Entender que é primeiro aqui dentro para depois ser o lado de fora, né? Então, quando ela nasceu, era uma coisa assim mais uma temática mais pesada de, olha, você vai se carregar onde quer que você vai, então não tem jeito. E essa moça que ouviu, né, ela acabou me trazendo um outro significado para música. Então, eu acho que esses dois pontos de vista, né? Tipo, você tá falando a mesma coisa com dois pontos de vista que são completamente válidos dependendo do momento que você tá na vida, né? O que você tá passando também. Bacana, é bom esclarecer um pouco o contexto dessa música, porque quando as pessoas forem acompanhar o clipe, já vai entender o significado da música. Ah, essa música, ela trata exatamente disso aqui, você entendeu? Então, já entrando o contexto dela, em linhas gerais, é basicamente bem bacana, né? Tuane, me fala aí, artistas, bandas, seja banda, carreira solo também, nacional e internacional, que mais te influenciaram, assim, musicalmente? Bom, aqui no Brasil, recentes, eu gosto muito da banda Pluma, né? Que eles têm acho que 2 anos de atividade, mais ou menos. O EP deles, mais do que eu sei falar, assim, eu ouvi, me conquistou, a cabeça explodiu, assim, eu falei, é isso, tava procurando isso aqui no Brasil. Um outro artista que eu descobri também não faz muito tempo, e aí eu vi ele ao vivo, eu pirei demais, assim, também, foi o Saudade, que é o projeto solo do Saulo, que é uma coisa maravilhosa, assim, tipo, rock and roll com brasilidades, com indie, é muito, muito bom. Então, os mais novos, assim, da cena, eu gosto muito deles dois. Mais antigos, eu gosto muito da Marisa Monte, tipo, ela me influenciou muito, 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 assim, acho que principalmente no jeito de cantar. É uma artista que eu admiro muito. Para mim, acho que ela é a maior cantora brasileira, assim. E internacional, eu gosto muito de Lana Del Rey, né? Ela há muito tempo, eu lembro que eu descobri o trabalho dela em 2012 e eu fiquei, nossa, ela é Ficou assim, impressionada. eu olhei e falei, gente, essa mulher, ela é perfeita, maravilhosa. Eu fiquei assim, encantada com o trabalho dela. Então, ela é uma pessoa que me influencia muito, assim, internacional. As Irmãs Rain, né, que é uma banda, elas vão até vir para o Brasil junto da Lana, né, para tocar no Festival Mita. Falei, isso, é agora que eu vou ver elas. E elas, é muito legal, o que eu gosto muito nelas, assim, é que elas passeiam por diversos estilos com muita naturalidade e conexão, assim. Então, uma hora elas estão fazendo uma coisa mais pop, depois mais rock and roll, uma coisa virada um pouquinho mais pro jazz. Então, assim, acho elas fenomenais. E de mais atuais, assim, eu gosto muito delas duas. Mas de mais antigos, eu acho que me influenciou muito, principalmente pensando no... Quando eu comecei, né? Quando eu comecei, assim, tipo, não, vou tocar com banda, vou fazer barzinho, não sei o quê. Eu sempre fui muito apaixonada por Led Zeppelin e Janis Joplin, né? Então, os dois, assim, pra mim, eles tiveram muita, muita força quando eu tava começando também. Nossa, Janis Joplin, sinceramente, ações. Sem comentários. Sem comentários. Maravilhoso. Led Zeppelin também. Não vou nem comentar isso. Só fera. Só fera, é isso mesmo. Nossa, só muita influência bacana, né? Desde Lana Del Rey até, cara, Janis Joplin. Só gente massa, né? E bandas assim, atuais também, Plumas, né? Desculpa. Pluma. Pluma. Isso, é legal pra caramba. É muito bacana isso, né? Muito bacana mesmo, né? E pra gente fechar aqui nosso bate-papo, eu quero agradecer
demais aqui, sua presença aqui na Broken Rock. Seu trabalho é magnífico, magnífico. Então, galera, vocês têm que parar para ouvir um pouco do som dela. E eu queria que você encerrasse aqui e deixasse uma mensagem final nas suas redes sociais, por onde acompanhar o trabalho da Tuane. Bom, primeiro, agradecer demais também por me receber aqui. Fiquei muito, muito, muito feliz. Nosso papo foi sensacional, adorei. Bom, as redes sociais são no Instagram é Tuane Music, com 2 Cs, porque por incrível que pareça, eu já tinha uma Tuane Music com um C só, não sei como. No TikTok é Tuane Music com um C só. Facebook, Twitter, Spotify, tudo Tuane, Tuamy, que é um nome que às vezes dá uma confundida como escrever também, né? Já que tem vários jeitos aí. Mas por aí pode me acompanhar, que eu tô sempre postando as coisas que eu tô fazendo, os trabalhos, divulgando as novidades. E eu acho que uma mensagem, assim, eu acho que a mensagem em geral do EP Cheve Marfim, assim, a gente ter muita calma e às vezes tirar um tempinho a mais para olhar para dentro. Porque quando a gente olha o de dentro, a gente consegue entender e lidar muito melhor com o de fora. Dá um osso melhor, né? Ah, bacana essa mensagem. Muito massa. Ó, Kelly, valeu demais você ter aceitado o nosso convite, né? E também agradecer como ponte a Ana Beatriz, que também ajudou muito para que essa entrevista acontecesse de fato. E eu desejo a você muito sucesso e principalmente ao lançamento do videoclipe. Muito obrigada. Agradeço muito, muito mesmo. Amei o nosso papo. Muito legal. Então é isso e até a próxima. Então, sucesso, viu? Tudo de bom. Muito obrigada. Valeu.